Veio um abestado, sabendo que tinha uma lenda nessa casa. A filha da Gwen mataram e o marido da Gwen morreu e a Gwen morreu. E esse abestado, no dia de noite, foi lá nessa casa ver o que tinha lá para ele roubar. E o portão se fecha só. E ele, já com medo, ainda vai andando. Só que ele não imaginou que aí dentro não era uma lenda, era real. A porta se fechou sozinha. E ele mesmo assim continuou andando, sem preparação, sem arma, sem nada. E foi andando, olhando pro lado e pro outro. E quando ele chega aí, olha pra trás, o marido da Gwen aparece e dá um tiro nele. E ele desmaia. E ele já acorda. Em uma cela. E ele já vem acordando em uma cela. E ele está com muito medo. E ele vê, e ele vai tentar abrir essa porta. E é fechada. Então ele vai procurando pro lado e pro outro essa chave. Por debaixo, por cima, e não encontra. Então ele se ligou que a Gwen deixa por fora. E ele se ligou que tinha um bilírio no chão. Então ele se abaixou para pegar esse bilírio. E conseguiu pegar. Se levantou sem fazer muita zoada. E já veio abrindo essa porta. E segurando até abrir. Sem fazer muita zoada e movimentos bruscos pra Gwen, ou o marido da Gwen, ou senão a filha da Gwen, que é um espírito que foi morto pelos homens que entrou nessa casa. Então a Gwen, o marido dela e a filha dela ainda habitam aí pra descobrir quem foi que matou a Gwen. E esse menino vai correndo até tentar abrir essa porta. Ele tentou, e sendo que não tinha ninguém ali. Então ele já descobriu. Ele correu, entrou na sala de novo, se ligando que vinha alguém. E fingiu que estava desmaiado ainda. Olhando com muito medo para um lado e pro outro. Com medo que o espírito da filha da Gwen aparecesse. Ou se não, o marido da Gwen. Ou a Gwen mesmo, que ele ainda só viu o marido dela. Tentando abrir essa porta, ele escutou ela chamando. Uau, Jesus! E ele com muito medo dela chamando, ele se desesperou. E muito. E ele descobriu que não tinha lugar para sair ali. Era aquela porta de lá de cima, ou morte. E ele viu um buraco ali, só que ele estava com medo de que era invadido. Então ele olhou pro lado lá, não vinha ninguém e decidiu abrir a porta agora. Mas ele estava com medo que viesse alguém. E ele foi mesmo assim lá pra cima mais uma vez. Tentei abrir essa porta e ainda estava trincada. E ele se ligou que tem que ter uma chave. Correndo para baixo, se trancando na cela mais uma vez. Ele foi criar uma técnica. Se abaixou e se ligou que o graveto que ele estava na mão não era um graveto, era uma chave de fenda. E ele estava procurando alguma coisa ali, tentar soltar um ferro desse para bater nela ou nele, sendo que ele sabe que é um espírito. Então ele tentando quebrar ali, ele não conseguia. Então ele foi ver debaixo, não tinha nada. Com muito medo ele se levantou para ver aqui. E ele descobriu que era um pedaço de pau e o resto era um ferro. E o marido dela bateu nele novamente. E trancou a porta. E quando ele acordou, ele estava na cela de novo. Ele com muita raiva.
foi abrir a cela novamente. Ele estava ferido com um tiro e agora machucado, por isso que ele anda tão devagar. Foi olhando para um lado e para o outro, ver se agora a porta estava aberta, e tava a porta aberta, gente. Então ele foi abrindo a porta, ver se tinha alguém, e não viu ninguém. Então ele foi subindo, e viu um espírito, e era o marido da Gwen novamente. Ele pensava que só tinha o marido da Gwen lá, que ele deu uma cacetada na cabeça e ele acordou novamente na cela. E ele estava com muita raiva, porque ele não via Gwen, só o marido da Gwen, e nem via filho. E tentando abrir aqui, ele não conseguia, e conseguiu. E ele estava com medo de ir em frente agora, de ser cacetado de novo e voltar pro mesmo lugar. Eu não sei porque a Gwen deixa todo mundo assim, gente, preso. Então a Gwen ele encontrou e deu uma cacetada na cabeça dele, que ele desmaiou novamente. E acordou novamente. E acordou novamente na cela, com muito medo. Ele estava muito sangrando. Ele falou: é agora ou nunca que eu saio dessa casa. E veio abrindo, ele não abriu. Agora ele se ligou que a filha da Gwen deve existir nessa casa. Olhando pro lado e pro outro, não encontrava ninguém. E o portão fechado novamente ali. E ele tava com a chave, só que ele não ia abrir porque a Gwen ainda ia passar. E ele queria esperar a Gwen passar. Então, depois de demorar muito, ninguém passou. E ele decidiu abrir, sem medo. Abri, e ele abriu e foi com tudo. Ele estava muito, muito machucado. E mais outra cacetada, ele poderia morrer. Foi devagar e viu a Gwen e voltou na carreira. Na carreira ele voltou para se esconder da Gwen. Desceu esse negócio e já veio correndo nessa porta. Entrou nessa porta. Fechou, se abaixou e ficou lá. Ele viu a Gwen, só que ele não foi pra cima, ele só correu. Com muito medo de abrir a porta e ela tá lá. Ele ficava olhando pro lado e pro outro, tentando não chorar nem ter medo. Ali ele queria só subir pra cima pra abrir a porta. E ele com medo abriu a porta e não viu ninguém. E é agora ou nunca. Ele saiu na carreira, sem medo, subindo novamente todo lugar que ele deixou aberto. E ele já estava ali planejando fugir daquela casa, se ele encontrasse algum material para matar. O marido da Gwen não estava dormindo ali. Então ele veio se escondendo por esse lugar. Ele não saiu não daqui, então fechou a porta e ficou atrás da porta até o marido da Gwen entrar no quarto. E ele esperando ali. E apareceu o marido dela, atingindo-o novamente. E ele, infelizmente, ainda estava vivo. Mais ferido do que nunca, ele acordou de novo naquela cela. Sentou chorando, com muito medo de morrer. Muito medo, ele começou a chorar. Muito medo de morrer. Ele falou: nunca mais eu invoco os espíritos. Nunca mais eu entro em casa mal assombrada. Muito, muito ferido. Ele se levantou mancando. E ali ele estava tentando abrir a porta.
chegou mais perto da porta, tentou abrir, não estava conseguindo. Se sentou no chão, foi pro lado e ficou quieto. Até que a Gwen passou ali. Então ele se levantou rapidamente, pegou lá e foi abrindo logo aquela porta. E o marido dela passou, sem perceber muito que estava aberto ali. Então ele veio na carreira, subindo, se ligando que ele estava. Então ele viu essa porta que ele ainda não tinha entrado e se ligou que era a saída. Fechou essa porta e foi tentando fazer alguma coisa ali. E ele viu, muito mancando, ele viu ali a saída, só que não tinha como passar, porque tinha jacarés. Então ele veio procurando uma talpa pela casa, por trás, por cima. E ele encontrou uma talpa. Muito machucado, ferido de vez. Ele pegou essa talpa. E foi devagar. Muito devagar. Porque ele estava ferido e machucado. Mancando. Olhando pro lado e pro outro. Com medo de morrer. Ele falou, é agora. E ele viu a Gwen e ele voltou para trás com muito medo. Voltou correndo. E não tinha como ele correr porque estava ferido. Ali ele viu a Gwen naquela hora e ele se desesperou. Então ali ele foi andando e viu a Gwen de novo. E a filha da Gwen apareceu. E ele faleceu ali mesmo. Porque a filha da Gwen mata. Não entre na casa da Gwen. E é aí que eles vê por onde as pessoas entram. Eles matam todo mundo que entra na casa deles. Fim do filme.